Eu gostaria que o deputado Aloysio Mendes fosse assim tão cuidadoso quando fosse votar leis que vão impactar na vida das pessoas. Ao invés de ficar tentando repercutir fatos que não houve, deputado Ariston, ele podia, por exemplo, não ter votado a favor da PEC da blindagem, a PEC da bandidagem. Quando eu estava a caminho da Assembleia, deputado Ariston, eu vi um vídeo do deputado federal Aloysio Mendes, o ex-líder do governo Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados. Um vídeo muito agressivo, como costumam ser os vídeos do deputado federal Aloysio. Eu acho, inclusive, que isso é característica dos bolsonaristas, eles são muito agressivos. E dessa vez o alvo foi o município de Santa Rita. Acusações de que o prefeito, deputado Ricardo Lula, teria mandado retirar um cartaz de uma líder política lá da região. Eu vi o assunto. No pronunciamento, além de atacar o prefeito, o deputado federal fala de capitania hereditária. E aí pareceu até, quando eu comecei a ver o pronunciamento, que ele estava falando do governador Brandão, deputado Lula. Aí quando eu vi que não era, eu digo, ele está falando aqui de uma outra situação. A líder local, ela colocou uma espécie de outdoor cujas medidas extrapolam a regra estabelecida pelo DENIT. Se trata de uma BR e, claro, que uma placa ela não pode passar dos limites do canteiro, porque ela pode provocar um acidente. Se passar, por exemplo, uma carreta, pode provocar um acidente grave. Então o DENIT diz que tem que ser tem que ficar meio metro para dentro, ou seja, tem que ter meio metro a menos de cada lado do que a largura do canteiro. Então, quando foi colocada a placa, o secretário de Infraestrutura me disse que a equipe da prefeitura foi lá para notificar e pedir, não para determinar que não fosse colocada uma placa, mas que fosse colocada num tamanho menor para ficar de acordo com a legislação. E aí teve uma reação muito raivosa de alguém que estava lá no local, na instalação da placa. Parece que o pai da líder política estava lá e mandou um áudio muito agressivo, dizendo que se fosse retirar ia resolver no braço, na bala, enfim. E aí a prefeitura fez valer o seu poder de polícia, foi lá e procedeu à retirada da placa. Mas o que me estranhou foi a agressividade do deputado federal Aloysio Mendes, apesar disso ser muito comum, ele não costuma ter cuidado com as palavras nem com o que diz, mas desde que atenda aos seus interesses momentâneos. Por exemplo, com as práticas do governo do Estado, ele nunca tem uma palavra para dizer contra. Me solidarizo, pois, com o ex-prefeito, Dr. Hilton Gonçalves, com o prefeito Milton, e também com o secretário Ivo, que foi vítima de palavras grosseiras, fez até um boletim de ocorrência. Mas finalizo sobre esse tema, dizendo que eu gostaria que o deputado Aloysio Mendes fosse assim tão cuidadoso quando fosse votar leis que vão impactar na vida das pessoas. Ao invés de ficar tentando repercutir fatos que não houve, deputado Ariston, ele podia, por exemplo, não ter votado a favor da PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, que envergonhou o Maranhão. Então, ao invés de ficar tentando arrumar confusão onde não tem, era bom o deputado bolsonarista Aloysio Mendes procurar se preocupar em exercer bem o mandato e não votar em leis, projetos de lei como esse, como essa PEC da bandidagem, que envergonhou o Maranhão, tendo um parlamentar eleito pelo povo votando a favor de um projeto tão ruim.